Eu venho falando esses últimos 3 dias sobre vós sois o sal da terra, aqui em Mateus 5,13, e eu disse que é condição sine qua non para que alguém ganhe a qualidade de sal da terra, que antes disso ele se transforme num Macários, num bem-aventurado. Foi como Jesus introduziu isso aos discípulos e às multidões. Ele começou dizendo que o significado da presença dos discípulos no mundo, na face da terra, uma significação que fosse propositiva, mutante, inspiradora, divina, provocadora, santamente subversiva, se aqueles que são discípulos dele fossem, vivessem e se postassem, se colocassem no chão planetário, no ambiente social, portanto, no mundo, sendo Macários de Deus, sendo pessoas que carregam essas características do caráter divino, a saber, gente ensinável, que sejam humildes, que aprendam, gente que não tenha teto, que tenha fundamento na rocha eterna, mas a Nova Jerusalém não tenha telhado, seja aberta para a luz do Cordeiro todos os dias da vida. Esses são os humildes, são os ensináveis, são os que carregam um coração úmido, são os que têm humus no espírito, têm fertilidade espiritual. Esse é o primeiro traço, a primeira característica de um ente Macários, bem-aventurado espiritualmente. E aí eu disse que tem que ser uma dessas pessoas humanas o suficiente para não terem medo de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Quem não chora com os que choram e não se alegra com os que se alegram, não é Macário, jamais será. Esse ser empedernido, empedrado, endurecido, que tem esse orgulho demoníaco, satânico, de dizer que é homem não chora, que gente grande já passou da medida do choro, que isso é coisa infantil. Eu, por exemplo, sou um chorão. Eu não tenho um pingo de autovitimização, mas a dor do meu próximo me afeta sempre. E eu peço a Deus que me afete sempre, que eu não me torne um ser impermeável para a dor de ninguém. E tem um outro aspecto desse bem-aventurados, Macários, os que choram, não apenas em relação à solidariedade, a se importar, a se envolver e a não temer a emocionalidade que se vincula numa relação com o próximo, também tem a ver com algo muito mais simples, que é o fato de que o choro em si é profundamente consolador, como aqui se diz. Bem-aventurados os que choram, nesse nível mais profundo, sobre o qual eu estou falando, e você tem ouvido, mas também no nível mais básico. Eu, toda vez que leio isso aqui, só lembro de mim criança. E desde criança eu aprendi que chorar, se não fosse o choro lamentoso, de autopiedade, que lá em casa nem era permitido, autovitimização. Eu fui educado por um aleijado, que foi educado por um homem que disse: você nasceu com aleijão, tudo que você não vai poder ter em você é autovitimização. Eu vou educar você para nunca ser autovitimado. E ele se tornou essa pessoa de quem eu nunca ouvi uma autovitimização. E ele me educou do mesmo espírito, graças a Deus, porque esse é um caminho de felicidade maravilhoso. Todavia,
A não autovitimização, preste atenção, não é nenhum impeditivo para você ser essa pessoa que se derrama em lágrimas. E eu sempre fui estimulado desde criança a chorar quando a dor era forte, a não chorar quando era uma bobagem. Não, meu filho, foi só um arranhão. Então, não faça, não aumente o arranhão porque não foi uma facada. Então aprenda os princípios da proporcionalidade da dor. Tem dor que merece um choro. Tem dor que a gente aperta a boca. Agora, tem aquelas dores que são insuportáveis e que a gente não tem que tentar controlar, porque no derramar das lágrimas vem uma consolação estranha. E eu fui aprendendo isso desde criança. Você já notou? Eu não sei você, mas eu, por exemplo, quando criança, e fazia alguma coisa errada, e levava algum tipo de punição, de constrangimento da minha liberdade para eu pensar melhor, e eu, porventura, entrasse no quarto, deitasse na cama e chorasse, ia pensando no que meu pai ou minha mãe tinham me dito. Nunca senti que eles fizeram qualquer coisa que não fosse apropriada para minha disciplina, e o choro virava uma consolação. Assim como o choro da dor pertinente, sendo vazado, especialmente aquele choro emocional, alguém chega e te conta uma história de uma pessoa que você ama muito. E eu estou me referindo ainda à minha infância. E eu derramava lágrimas. Nunca tive problemas com lágrimas. Lágrimas sempre foram um recurso da graça de Deus, desde que não fosse filha da autopiedade, da autovitimização e do coitadismo. Porque com ela vinha uma consolação. Então, até nesse sentido mais infantil da afirmação, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Embora o que Jesus esteja falando aqui tenha uma aplicação de natureza espiritual, de natureza macária, muito mais profunda. Aí eu disse dos mansos, que não são os moles, são os poderosamente autocontrolados, que têm domínio próprio, são os que colocam o seu poder, o seu empoderamento sob o domínio da consciência e não se deixam levar por pulsões enlouquecidas só porque podem, porque têm força, ou porque conseguem, ou porque gritam, ou porque no seu orgulho queiram vencer as disputas. Não. O manso é poderoso bastante para silenciar, para se retirar, para abrir mão, para deixar que eles briguem entre eles, porque no fim, quem herda a terra sou eu. Quem herda a relação pacificada sou eu. Quem sai vitoriosamente em paz de tudo sou eu, que não entro nas brigas da idiotice. Que digo como Paulo, combati o bom combate. E o que não seja bom combate não me serve, eu não quero. O que eu quero é ter poder o bastante para não me entregar a nenhuma pulsão de natureza alguma que me coloque numa rota de conflito em relação às pautas que Jesus não defendeu jamais. E com a sabedoria necessária para ver quando o outro é um insensato, é um estulto, é um tolo, ou é um traumatizado, ou é um orgulhoso, um soberbo, que quer briga de qualquer jeito, e aí ele vai brigar sozinho, porque ele vai me ver saindo. E eu vou encontrar com ele quando ele estiver recuperado e com condições de conversar. E eu nem preciso conversar, nem dar as minhas razões, nem vencê-lo, nem quando ele esteja calmo. Porque eu não estou nesse mundo para vencer argumentos. Eu estou nesse mundo para experimentar a grande vitória
que é a experiência do Evangelho, a felicidade do Evangelho, ser um Macários de Cristo Jesus, que é também um ser que luta por um mundo onde há mais equidade, justiça, equilíbrio, ou seja, que tem fome e sede de justiça, não como direito pessoal, mas como advocacia do direito do próximo, de todo próximo, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer circunstância. Eu, por exemplo, nunca não me lembro de ter defendido um único direito meu. Eu não tenho, vão cobrar da minha mulher, da minha ex-mulher, dos filhos que eu tive, os filhos que eu criei, quando é que eles me viram fazendo reivindicação de direitos meus? Eu nunca fiz, não faço, vou morrer sem fazer. Eu advogo o direito do meu próximo. Advogo o direito dos que não têm voz, dos que não têm vez, dos que não são vistos, dos que não têm lugar. Agora eu quero ser no mínimo do tamanho de Paulo, que diz lá em 1 aos Coríntios 6, que ele, por exemplo, tinha crescido e maturado o suficiente no Evangelho para saber que a gente não tem que ir para as brigas judiciais, um irmão contra outro irmão, como a gente vê acontecendo aí nas igrejas, as brigas eclesiásticas sendo resolvidas nas instâncias, primeira instância, segunda instância, terceira instância, ou justiça do trabalho. É tudo isso que eu acho abominavelmente não cristão para quem tem consciência superior da justiça do reino de Deus, que é aquela praticada por Jesus, que nunca reivindicou um único direito seu. Nunca. Nunca. Procure Jesus fazendo advocacia própria e você vai morrer frustrado. Ele advogou a causa do outro, ele é advogado do mundo. Mas você não o vê advogando nenhum direito pessoal a coisa alguma. Então é nesse sentido que você se torna um Macário, um ser da justiça de Deus, da justiça do reino de Deus. E porque você é assim, naturalmente você se torna misericordioso, que é alguém que tem um coração geminado com a dor do próximo, que se importa com a miséria humana. E esses alcançam misericórdia sempre. É infalível esse retorno, é um bumerangue de bondade que, quando a gente não recebe por generosidade humana em nosso favor, a gente nunca deixa de receber do nosso Pai que está nos céus. E para ser um Macários, você tem que ser um ser limpo de coração. Quem vem vivendo assim, já chega com a mente limpa, purificada, com as emoções harmonizadas, os sentimentos equilibrados, o caráter em estado de organização crescente, a mente tomada pela fundamentação dos valores e dos significados do Evangelho de Cristo Jesus, o teu modal de pensamento, seus paradigmas de pensamento, de juízo, de reflexão, são esses dos limpos de coração, dos que não se ressentem do mal, dos que não se entregam à inveja, à injustiça, à amargura, à disputa, à competição, à briga. Ao contrário, lavam os olhos com o colírio do amor de Deus, da misericórdia de Deus todos os dias. E são pacificadores, construidores de ponte, aonde eles chegam, os abismos não aumentam. Eles são como João Batista, aqueles que chegam para aterrar, chegam para nivelar, chegam para facilitar a jornada, chegam para criar uma pavimentação de caminho fácil para todo mundo. Esse é o pacificador que, quando quer que assim seja e aonde quer que vá, em sendo percebido, todo mundo diz, graças a Deus, aí chegou esse Filho de Deus, que toda vez que chega, traz consigo o sopro das melhores coisas.
E aí essa pessoa chega na vida sem autopiedade, sem coitadismo, sem autovitimização, sem direitos pessoais para reivindicações para todos os lados. Ao contrário, ele não está aqui para sugar, para pedir, para demandar. Ele se torna forte, perseverante, resiliente, rijo, ousado, tenaz, o suficiente para aguentar o cacete, o pau, a perseguição, mesmo que seja praticada pela justiça ou em nome da justiça contra nós. Mas você não arrega, você continua, vai em frente, não reclama, não fica dodóizinho, não se entrega às melancolias vitimadas, ao contrário, ergue os olhos em direções superiores, se alegra com o galardão que já é seu e vive o regozijo de se saber um representante iluminado dessa nova humanidade que Jesus quer inaugurar em mim, quer inaugurar em você, como pessoas macárias, bem-aventuradas, felizes, segundo a felicidade do reino de Deus. Esses fazem parte da companhia dos melhores profetas que já passaram pela terra. A Epístola aos Hebreus os define como sendo parte daquela lista dos seres humanos dos quais o mundo não era digno, você me entendeu? Tem que ser assim. Se for assim, isso é um crescimento, é uma crescência, é algo que se acrescenta dia a dia, como Paulo diz, o Evangelho vai crescendo em nós de justiça em justiça, de glória em glória, de fé em fé, de vida em vida, enquanto a gente esquece as coisas que para trás ficam, toma posse daquilo que a gente já alcançou hoje, já entendeu, já alcançou, se apropria e prossegue adiante, olhando para as coisas que adiante de nós estão, olhando para essa vocação humana, que é me tornar um Cristo de Deus. Essa é a minha vocação humana. Passar pela terra é a chance que eu tenho de me cristificar no amor, de absorver Jesus na terra e me cristificar para a eternidade inteira, sendo herdeiro de todas as heranças de Cristo eterno, do Cordeiro eterno. Essa é a minha vocação. Deveria ser a sua, deveria ser a sua aspiração, deveria ser o seu direito de sonho, porque foi garantido, foi consumado, foi pago, a porta foi aberta e está aberta e não tem porteiro para fechar. Aquele que abriu diz: eu abri e ninguém fecha. Também quando chegar o dia que eu fechar, ninguém abre. Então entre, aproveite, porque aí você ganha e vai ganhando todo dia a qualificação do sal. A qualificação, e a primeira que eu elegi foi o gosto, o sabor. A primeira característica do salmo é essa saborização da existência. Essa capacidade de dar gosto à vida, tanto a nossa, quanto gosto à vida de quem vive conosco, de quem a gente cuida, de quem a gente cria, de quem a gente assiste, de quem a gente ajuda, a vida daqueles com quem a gente trabalha, onde a gente serve, aonde a gente se aperfeiçoa profissionalmente, aonde a gente se desenvolve em conhecimentos para se tornar mais adequado ao serviço planetário e à necessidade da sociedade humana como um todo, não apenas do gueto eclesiástico, porque eu sou um bem-aventurado em Cristo não para servir ao gueto,
mas para servir ao mundo. Vós sois o sal do mundo, o sal da terra, não é o sal do gueto. Ontem eu disse que quando a gente é sal no gueto, é como um sal no saleiro. E Jesus disse que isso faz você virar uma pedra insípida que para nada mais presta senão para ser pisada pelos homens, como é o caso do cristianismo, como é o caso do que acontece entre nós, e você reclama de ser maltratado pelas idiotices, pela burrice, pela animalidade, pela predatoriedade, pela intolerância, pela maleducação, pela arrogância, pelo seu histrionismo, pelo seu histerismo, pelo seu ódio amargurado, gritado em nome de Jesus contra os outros, e ainda chama essa energia de grito profético. Não, isso é só o grito dos deseducados, dos que nunca conheceram a educação de Jesus, a gentileza de Jesus, nunca aprenderam a ser mansos e humildes de coração com Jesus. Nunca. Por isso nunca terão gosto. Podem sair gritando o evangelho até, do ponto de vista da organização da mensagem, até com certa clareza, até com certa verdade. Mas a verdade dita sem amor se torna mentira. A verdade desamorizada se esvazia. Porque o grande validador da verdade é se ela suscita no ente verdadeiro a prática do amor. A grande validação da verdade é se ela suscita no ente verdadeiro a prática do amor. Do contrário, você é só um ortodoxo, arrogante, é um fariseu, ou da mesma laia e da categoria deles que nos cercam aos milhões e milhões no mundo inteiro à nossa volta. Mas serão um daqueles acerca dos quais Jesus dirá naquele dia, conforme Mateus 7, eu nunca vos conheci, vão embora daqui. Ou Mateus 25, eu não sei quem vocês são, saiam daqui. Nunca vi vocês nem mais gordos nem mais magros. Para ser sal, tem que carregar essa felicidade macária espiritual do Evangelho. Do contrário, você não vai ser sal de nada. Vai ser só um mar morto, em estado de evaporação e sem vida, sem significado nenhum para a vida de ninguém. Agora, se você vai macarizando o seu ser, vai ganhando dia a dia esse contorno, essa delícia de sabor de Deus em Cristo, no Evangelho em você, você se torna naturalmente sal, aonde quer que você esteja. E aí o sal, eu disse ontem, introduzi, porque eu falei demais sobre isso ontem, e sugeri um livro que eu tenho que fala só disso, chamado Sal Fora do Saleiro, que você acha aí no meu portal caifab.net, um livro que não vai sair jamais da validade, porque ele é só evangelho. O que pede a validade é aquilo que você dá como opinião circunstancial, temporária, sobre a conjuntura do momento. Isso sai da validade. Agora, o evangelho passa o céu e passa a terra, mas isso que eu prego do evangelho permanecerá eternamente para os seus filhos, netos, bisnetos e para todas as gerações que queiram continuar ouvindo. Será a verdade, e o resultado, e o produto, e o fruto serão os mesmos a serem aferidos, provados, experienciados e existencialmente verdadeiros. Mas além desse gosto, que só se torna realmente gosto de Deus na vida quando ele é tirado do ajuntamento do sal no sal, o que faz as coisas se tornarem apenas insípidas e imprestáveis, e a gente toca o mundo, a gente toca os outros. E quando eu digo toca, é tocar mesmo no sentido mais radical. Um dos toques mais radicais dos evangelhos nos é apresentado no Evangelho de Lucas, quando se diz de um leproso. Hoje em dia você pensa em lepra e não tem a menor ideia do significado que a lepra tinha
no passado. No passado, por exemplo, na lei de Moisés, você vê que a vida do leproso era uma miséria. O cara tinha que ser posto para fora mesmo, afastado de tudo. Em alguns casos, até a casa do leproso tinha que ser queimada, porque até os fungos que podiam dar na parede da casa já eram associadas com as manchas do leproso. Hoje, cientificamente, você sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas Moisés não sabia. Então, por uma medida profilática, até a casa, às vezes, era queimada. E nos dias de Jesus, já 1000 e tantos anos depois de Moisés, o leproso continuava sob um estigma horroroso. Horroroso. Ele tinha que sair de casa, tinha que deixar a mulher, os filhos, ninguém podia chegar perto. Quando o viam, gritavam, leproso, leproso, apedrejavam, expulsavam-no para que ele ficasse o mais longe possível de tudo e de todos. Aí chega esse leproso. E os leprosos logo perceberam que em Jesus eles não sofreriam jamais nenhum tipo de alienação. Jamais. Tem várias histórias de Jesus com leprosos. Mas eu estou falando desse caso específico narrado por Lucas, desse leproso que chega e fala de longe: Senhor, todo marcado, todo cheio de pus, todo em carne viva, todo repugnante, todo fétido, todo coberto com trapos de imundícias que colavam na pele dele, com a boca podre, com hálito podre, com tudo nele em estado de putrefação. E ele grita: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. E Jesus não disse de longe qualquer coisa que fosse uma boa nova de cura para ele, não. Para o leproso, preste atenção, conquanto Jesus tenha curado muita gente, como diz o Evangelho de Marcos, meramente pela palavra os curava. Nem mesmo imposição de mãos era muito comum em Jesus. Na maioria das vezes ele só dizia: filho, filha, a tua fé te salvou. Põe-te em pé, levanta, anda, vai. Ele impõe as mãos, em Marcos 6,6, lá em Nazaré, sobre os incrédulos da aldeia dele, que eram tão incrédulos, que diz o texto, que ele se admirou da incredulidade do pessoal que cresceu junto a ele, porque a familiaridade faz com que nenhum profeta seja profeta na sua própria terra, nem Jesus na sua. Admirou-se da incredulidade deles e não pôde ali fazer muitos milagres, senão curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos, vazando energia direta para eles de cura. Diferentemente daquela mulher de Cafarnaum que pegou na orla das suas vestes, Jesus parou. Com todo mundo pegando nele, ele disse: alguém me tocou? E Pedro disse: todos estão te tocando. Jesus disse: não, todo mundo está me apalpando. Agora, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Eu senti, eu reconectar em nome do Senhor. Isso. Então, está voltando aqui a clareza da transmissão. Pois bem, Jesus disse: todos me apalpando, mas alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu poder. Senti que de mim saiu poder. Voltando ao leproso, ele grita: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. E o texto de Lucas diz que Jesus, andando na direção dele, colocou a mão no homem, colocou a mão nas chagas. Eu senti que a minha imagem ficou aqui um pouco turva,
Eu não sei se foi porque eu passei o dedo em alguma lente por aqui, Gabiru, me arranja um papelzinho. Mas Jesus não se contentou em não se aproximar. Ele foi e botou a mão, patolou a mão nas chagas do homem. Meteu a mão no pus e disse: eu quero. Tocando primeiro, ele falou depois, primeiro ele tocou. O evangelho é feito primeiro de atos, de gestos, de movimentos, de ações, de atitudes, de significados concretos. Primeiro ele foi e ele tocou, aquele que precisava ser tocado, porque um leproso precisa ser tocado para ser validado. Só depois que ele tocou validando, é que ele então disse: eu quero. Fica limpo. E o homem ficou completamente limpo do seu mal. Para ser um Macários de Deus, para ser sal da terra, deixa eu passar só aqui um minutinho, por favor. Bom, eu acho que, tomara que melhore. Para ser um sal da terra, você tem que ter esse espírito do Macários, que em Cristo Jesus é sal de verdade, se joga no ambiente, toca a realidade, se dissolve no mundo, na panela da existência. Prova que não tem medo de ser quem é e não tem medo daqueles que eventualmente necessitam da minha aproximação. Eu jamais serei o sal da terra distante das pessoas, ou escondido nesse panelão, nesse saleiro gigante que vocês chamam de minha congregação, onde ninguém tem gosto de mais nada, é tudo insípido e não prestam para coisa alguma, a não ser para fazerem mal uns aos outros. Mas se fossem todos tirados da Terra hoje, o planeta não sentiria falta de praticamente nenhum de vocês. Porque não fazem falta à sociedade humana mesmo. Então, tem que se dissolver, tem que morrer. Aí eu falei ontem da dificuldade, da inaceitabilidade da morte, que é por onde começa o discipulado. Se eu não tiver a coragem, eu falei de João 12, expliquei, enfim, não foi por falta de ilustração explicativa que alguém não tenha compreendido. E aí eu botei aí na descrição do texto que além da dissolvência, o sal também provoca uma determinada ardência. Ele gera ardência. Quando ele encontra alguma coisa aberta, exposta, ele provoca algumas ardências. Ele não só dá gosto, mas em algumas circunstâncias ele gera alguns desconfortos ascéticos, purificadores, alguns desconfortos de natureza físico-terapêutica. E espiritualmente falando, frequentemente a presença do sal gera uma determinada ardência necessária naqueles que estão em estado de dormência, de anestesiamento espiritual. E o sal tem esse poder de gerar percepções, sentimentos, ardências cognitivas de compreensão. E aí eu acrescentei, além da ardência, o elemento da preservação, que na antiguidade era fundamental para que se tivesse comida de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para o outro. Tinha um prazo de validade, mas era assim que as pessoas guardavam alimentos no passado e nos dias de Jesus. Jesus está dizendo: vocês são enviados por mim como Macários, como gente feliz de Deus, carregando o reino de Deus dentro do coração, com esse caráter que é o meu caráter em vocês, e em assim sendo, vocês vão atrasar todos os processos de apodrecimento, de putrefação, de decrepitância humana, de desumanização.
A presença de vocês vai retardar o pioramento humano. A presença de vocês vai melhorar a sociedade humana. A presença de vocês pode melhorar a legislação escrita pelos humanos. A presença de vocês deve melhorar tudo, deve preservar, deve trazer uma contribuição preservadora para a continuidade da vida. Por isso é fundamental que você seja o sal da terra, que além das características de caráter de felicidade espiritual, dos macários de Cristo Jesus e do reino de Deus, você também acrescente à sua vida toda a possibilidade de enriquecimento com toda boa dádiva, com todo dom perfeito que vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver nem mudança e nem sombra de variação, como diz o apóstolo Tiago. Ou seja, tanto mais quanto você possa ser o melhor médico possível, você será um sal com poder de preservação médico e de natureza preservativa, e de natureza salvadora da condição física humana. Tanto mais quanto você se dedique a ser um bom neurologista, ou psiquiatra, ou psicoterapeuta, quanto mais você se dedique a fazer bem, muito bem, com graça, com verdade, com honestidade, o que você faz, como Paulo diz, fazei-o como para o Senhor Jesus. Tudo quanto lhes vem à mão para fazer, fazei-o como ao Senhor, dando por isso graças ao vosso Deus e Pai. Dando por isso graças ao vosso Deus e Pai. Cresçam nisto, e vocês serão preservadores do mundo. Eu fico feliz quando eu vejo a Elisiane Gama como relatora da CPMI dos atos golpistas, e eu venho acompanhando a ela desde que ela era deputada federal. Antes disso, ela era membro da Assembleia de Deus lá em São Luís. O marido dela frequentava a igreja do meu amigo Tomás. E eu tenho visto ela crescer, crescer, crescer em entendimento, em compreensão, ficando um sal cada vez mais gostoso, cada vez mais ardente, cada vez mais preservador, adequado à preservação. Não só gente que confessa a si mesma como cristã, mas os muitos cristãos que não se confessam cristãos, mas agem como cristãos, agem conforme as pautas do Evangelho de Jesus e que são, portanto, mais cristãos do que os que se confessam cristãos e não vivem o que Jesus mandou viver. Não vivem. Portanto, não são, porque a gente só é no Evangelho quando o Evangelho é encarnado e praticado por nós. Do contrário, ele é como um símbolo que tine, é lata batendo, é som que não diz nada, é língua estranha de malucos que não edifica a alma nem a mente de ninguém. Então, dá sabor. Além disso, provoca essa ardência sensibilizante. Além disso, traz esse poder preservativo, preservador, que mantém a durabilidade do que vale a pena ser mantido, do que não vale é para ser jogado fora. Se até o sal que não salga mais é para ser jogado fora porque para nada mais presta, imagine qualquer outra coisa. E aí, a gente chega nesse ponto que é onde eu vou querer hoje me concentrar para concluir, estimulando vocês a não terem medo de se enriquecerem na salinidade espiritual, na salinidade intelectual, na salinidade acadêmica, na salinidade relacional, na salinidade científica, na salinidade de capacidade de pedagogizar o diálogo,
na capacidade, sobretudo, de sabedoria espiritual, como Paulo disse, que a vossa palavra seja toda ela temperada com sal. Seja toda ela temperada com sal. Que o que saia da nossa boca carregue esse gosto. Seja aqui eu pregando e edificando você, e além de você, milhares de outros que serão, eu não tenho a menor dúvida disso, eu sei. Como também eu fico extremamente feliz quando eu encontro, por exemplo, hoje em dia, um cientista da ciência física, como eu tive um diácono quando eu era pastor em Manaus, professor de física, que depois foi fazer doutorado na Inglaterra em fissão atômica. Que alegria que me dava de saber que aquele cara que era um discípulo bonito de Jesus, que amava o Evangelho, estava se tornando uma das pessoas mais qualificadas do Brasil em fissão atômica, em física nuclear. Ou como eu encontro algumas pessoas que mergulharam no mundo da mecânica quântica, cheias do Espírito Santo, e que vão vendo as analogias extraordinárias que tem nesse ambiente da mecânica quântica com a própria mensagem do Evangelho, quando a pessoa aprende a ver tudo, inclusive até a estudar mecânica quântica, tendo Jesus como chave hermenêutica, ele enxerga o que ninguém enxerga. Ele ganha parábolas, analogias, metáforas que ninguém tem e que se aplicam como uma luva à realidade do que nos cerca nos nossos dias, no nosso tempo. O meu estímulo a você é que você se torne o sal mais pleno possível. Aonde houver uma chance de melhoria da sua qualidade humana, não fuja dela. Agarre-a. Se você ganhou 5 talentos, transforme-os em 10. Se ganhou 2, transforme-os em 5. E se ganhou 1, transforme-o pelo menos em 2, ou então invista naqueles que podem, em recebendo o investimento, dar um retorno daquilo que você recebeu e não se sentiu com competência para explorar, embora não seja verdade, porque Jesus diz lá em Mateus 25, na parábola dos talentos, que cada um recebeu o talento conforme a sua capacidade de desenvolvimento. Portanto, não tem ninguém que diga ou que possa dizer: eu recebi o que eu não tinha capacidade para fazer. Não é verdade, para não dizer que é mentira, não é verdade. E que acrescenta o máximo possível de compreensões, de entendimentos, que, como Paulo disse, dilata-se, alarga-se em todos os níveis, dilata-se do amor, dilata-se no entendimento, dilata-se na compreensão, dilata-se na inteligência, dilata-se na sabedoria, dilata-se na humanidade, dilata-se. Porque eu estou aqui não para ser reduzido e nem para enterrar o talento e dizer: eu tive medo de Deus, porque pregaram para mim um Deus perigoso, que pede o que não deu, que cobra o que nunca entregou. E como é o Deus que ensinam para vocês todos os dias, que é o Deus que faz o cara sentar em cima dos verdadeiros dons humanos e do Espírito Santo fomentados nele. É por isso que a gente encontra uma pessoa 30 anos atrás, aí ela se converte. E você a encontra 30 anos depois e ela está muito pior do que ela era como ser humano antes de se converter. É porque sentou em cima do talento que recebeu, porque compreendeu um Deus perverso, que é a cara do diabo, mas não é a cara de Jesus, o Senhor, que é amor, e que me chama para ser segundo a imagem dele, segundo o gosto dele, segundo a face dele, segundo o caráter dele.
esse sabor, essa ardência, essa preservação que faz manutenção da continuidade da vida, esses elementos todos análogos ao sal, que podem estar presentes na minha existência e que me colocam como um ser em estado constante, crescente, progressivo de maturação e de saborização da vida. Você se torna uma pessoa gostosa, gente gostosa do reino de Deus, gente que aonde chega melhora tudo, diferentemente da maioria dos crentes, que quando chega mais da metade sai. Ou tem gente que diz, esse teu amigo está vindo aí, desculpa, que horas ele vai chegar? Às 4h, 15 para as 4, o cara está indo embora porque diz, eu não vou ter estômago para conviver com ele. E você fica dizendo que é o diabo que faz o cara não querer te ouvir? Não. É a humanidade dele infinitamente melhor do que você é como pessoa, que não suporta você. Porque você é insuportável e intragável na sua intolerância. Aí joga a culpa no diabo para não ter que se enxergar. Se olhar no espelho da verdade e ver que o feio é você. Que foi você que se tornou essa coisa abjeta que Jesus não chamou você para ser. É simples assim. E a minha vocação é essa. A sua vocação é essa. E disso nós não devemos nos afastar sob hipótese nenhuma. É nessa direção que a gente tem que crescer. É para sermos esse tipo de gente na totalidade do mundo. Esqueça a congregação. A congregação, você passa por lá quando ela é boa. Como eu repito há milênios. Quando a congregação é boa, faz bem congregar. Quando a congregação é ruim, faz mal congregar. Quando a congregação é ruim, é melhor sair da congregação ruim. É melhor 2 ou 3 com você do que uma multidão pavorosa. E Jesus não associou igreja a quantidades. Ontem eu estava dando uma entrevista para um repórter de uma das maiores revistas aqui do país, uma conversa longa de 2h30, mas o rapaz, querido, muito querido, eu gosto dele, mas até o repórter que não é cristão está condicionado pela mentalidade evangélica. Ele me perguntou depois de tudo, reverendo, por que no tempo que o senhor era evangélico, presidente dos evangélicos, e antes disso, o senhor andava com milhões e milhões e milhões e milhões, quantidades. E hoje em dia o senhor tem um grupo bem menor, comparado com aquele grupo. Eu falei, porque eu decidi, como Jesus decidiu. Jesus chegou ao ponto de dizer para os discípulos, quereis vós também retirar-vos? Porque o negócio do evangelho não tem a ver com quantificações, tem a ver com qualificações. Ninguém me pegou fazendo nada em lugar nenhum, fui eu que disse, eu que escrevi cartas, eu é que me desliguei, eu é que disse que não queria, ninguém me flagrou em nada, todo mundo me pediu para voltar, imploraram, até meu pai implorou, minha mulher implorou, minha mãe implorou, e eu disse não. Eu já dei 35 anos em vão para um grupo empedrado, que a palavra entra por aqui, sai por aqui, eles ficam piores ainda. Quanto mais ouvem, piores ficam. Eu prefiro viver a marginalidade dos profetas. Prefiro comer mel silvestre com plantas do campo, com gafanhotos, ou plantas que tenham nome semelhante a de gafanhotos no hebraico, tanto faz, ou no aramaico, tanto faz. Tudo isso é absolutamente irrelevante. Eu prefiro a solitude do que as quantidades absurdas
que são apenas incenso para o teu ego, mas você não vê ninguém melhorar, nem a sua própria vida, nem a sua própria família, nem o seu casamento, nem a sociedade, nem ninguém. E quanto mais esse grupo cresce, pior a sociedade fica. Será que até você, como repórter, não entendeu ainda a diferença entre cristianismo e evangelho? Será que você gostaria que de fato eu estivesse ainda no mesmo lugar, para que eu desse uma espécie de garantia política de que a minha opinião poderia fazer as coisas penderem numa direção que você prefere, politicamente falando? Eu, todavia, preferi abrir mão de todos os poderes que eu tinha, e eu tinha muito poder humano, e deixar o evangelho se aperfeiçoar na minha fraqueza. Por outro lado, hoje em dia, quem me entende nunca mais me esquece. Quem me entende nunca mais é o mesmo. Quem me compreende nunca mais vive do mesmo modo. Quem introjeta essa mensagem não sabe mais viver sem ela. Isso é infinitamente mais subversivo do que você, como repórter, pode imaginar. Porque até os filhos e netos desses que são os pais das quantificações das mega comunidades e congregações, vem falar comigo como semana retrasada. Um filho de um deles, no mês passado foi um primo de um deles, no mês anterior eu recebi um convite de uma pessoa, irmã de um desses caras, querendo jantar comigo escondido para não ser visto, porque disse que não aguenta mais aquilo e que só recebe evangelho me ouvindo escondido. Eu disse, quem é que você acha que está fazendo o trabalho subversivo de Jesus nessa sociedade? Os pais das quantificações emburrecidas ou aqueles que estão trabalhando nas subversões transformadoras? Pergunte isso a qualquer revolucionário planetário e ele vai te dar a resposta. Agora, você aparentemente como repórter está querendo uma foto. A congregação serve para foto no tempo de política. Olha quantos estão comigo. Mas depois que passa, por exemplo, hoje, a bancada evangélica tem lá o número de deputados que tem, mas cada um deles só tem um voto. Não interessa se eles foram os mais votados ou isso, aquilo. Depois de eleito, sentado lá, só tem um voto. E aí tanto faz como tanto fez. Agora estão querendo voltar atrás na lei que dá liberdade ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Querem fazer esse retrocesso em nome de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, ou qualquer coisa do gênero, meu Deus. Querem transformar o Brasil numa república judaico-cristã de Caifás e Anás e Malafás e outros seres de perversidade religiosa horrorosa. Em nome de Jesus, não. Em nome daquele que disse, o meu reino não é deste mundo. Em nome daquele que disse, entre vós não será como é no meio deles. Eu digo não. E tenho a maioria dos principados e potestades e anjos e a Assembleia Celestial e os primogênitos arrolados nos céus de pé, aplaudindo essa declaração que os céus dizem amém a ela. E o inferno estremece. E eu sei o que eu estou lhe dizendo. E vou morrer tomado por essa convicção absoluta do Evangelho em mim. Quem não gostar vai morrer de tristeza, mas a verdade do Evangelho vai continuar comigo. E eu não abrirei mão dela por nada, nem por coisa alguma, até o fim da minha vida. E eu espero que você faça a mesma coisa. Agora, faltam 2 minutos e meio para terminarmos o nosso tempo de 1 hora. E como a minha mulher vai ser examinada, ou já está sendo por um médico, eu vou terminar hoje um pouquinho antes, para que eu chegue lá
e possa dar assistência a ela, mas nós continuaremos amanhã essa sequência na qual nós estamos caminhando. E eu espero que você venha comigo, porque macários são aqueles que estão me acompanhando. Macários, bem-aventurados, seja você, é você. Ao invés de ser só aquele que fica pegando curiosidades bíblicas, como tinha na Rádio Relógio no Rio de Janeiro. Você sabia que as abelhas, não sei o quê? É o que eu vejo aí na internet. Quem não está falando muita bobagem, está na base do você sabia. Que no hebraico é assim, que no grego é assim, que no aramaico é assim, mas a letra não salva ninguém. Essa palavra liberta. Essa palavra levanta da tumba. Essa palavra que você está ouvindo, eu digo porque eu estou pregando há 50 anos e vejo e vi os milhões que foram e são beneficiados por ela todos os dias. Essa palavra tira do abismo. Essa palavra faz o cara perder a vontade de se matar na hora. Essa palavra tira Satanás da mente, do coração e dos pensamentos do indivíduo e o engravida com a esperança do reino de Deus. Isso é evangelho, isso é boa nova. O evangelho tem que ser uma boa nova para fazer a gente aprender a viver melhor e mais parecida com Jesus, porque se não for isso, ainda que você fale a língua dos anjos, dos hebreus, e o aramaico, e o Edes, e o grego, e o que quer que você queira, e você saiba os hieroglifos egípcios, e você saiba ler petróglifos, e você saiba ler o que você queira de glifos impressos em qualquer lugar, Paulo diz: de nada adiantará. Agora, essa palavra que eu estou te dizendo, que não fica concentrada em letrinhas, mas no sentido da mensagem, ressuscita os mortos. Faz o ser mais insípido se transformar num ente gostoso de Deus nessa vida. E é para isso que eu estou aqui, para convidar você a se tornar gostoso do Evangelho. Cheio dessa maravilha da graça de Deus habitando você. Jesus, que eu não tenha jogado essas palavras ao vento, mas que ao contrário, que o que tu mesmo disseste através de Isaías se cumpra hoje aqui de novo, e que a tua palavra não retorne para ti em vão, vazia, ao contrário, que ela cumpra tudo aquilo para o que tu a designaste no coração de todas as mulheres, homens e seres humanos de boa vontade, para acolhê-la como macários humildes, sensíveis, mansos, misericordiosos, com ambições mais sublimes, com desejos mais humanos e dignos, com a vontade de praticar a perseverança do Evangelho todos os dias da vida, aguentando todas as circunstâncias sem desistir, para poder carregar essa qualidade celestialmente salina do reino de Deus, que dá gosto à vida, ao mundo, à sociedade e a todas as dimensões da existência. Que seja assim, e assim está sendo, no coração de todo aquele que assim esteja acolhendo. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor.